Nesse vídeo da Arcali, você vai aprender a desenhar mãos em movimento. Oi, eu sou o Balta, eu sou professor de desenho e ilustrador profissional. Na aula anterior eu ensinei vocês a desenhar mãos, mas eu ensinei vocês a desenhar a estrutura básica para vocês entenderem como são as formas e as medidas. Nesse vídeo aqui eu vou explicar agora como a gente faz a movimentação das mãos para que vocês realmente tenham como executar essa prática. Então, se você não viu o primeiro vídeo ou se você não sabe desenhar mãos direito ainda na base, dá uma conferida no último vídeo e esse continua a partir do último. Mas se você já sabe desenhar as mãos e entendeu direitinho o que eu expliquei no último vídeo, acompanhe a aula que essa é a parte mais legal de desenhar as mãos. É sempre bom lembrar que as estruturas que eu ensino aqui, elas são ferramentas para que você consiga executar os seus desenhos com medidas melhores, com tridimensionalidade. Mas não é obrigatório que você utilize essa estrutura toda vez que você for desenhar. Ela serve para você aprender ou para conferir caso você tenha sentido que o seu desenho está com alguma coisa errada. Nesse próprio vídeo eu vou demonstrar mais de uma forma de você fazer um desenho. Então é importante que você não se prenda às estruturas, que você utilize elas. Bom, desenhar à mão não é uma coisa fácil, a gente já sabe disso. Mas quando você aprende pela ordem certa, as coisas ficam muito mais simples. A primeira coisa que eu costumo ensinar na hora de desenhar o movimento das mãos são os movimentos individuais dos dedos. E a partir de agora, a gente vai deixar de tratar o dedo como aquela forma única que se prolonga a partir da palma, e a gente vai começar a tratar essa mão como uma série de pecinhas conectadas. Então o dedo, quando visto de lado, ele pode ser dobrado em 3 partes diferentes. E, como vocês lembram do vídeo anterior, ele tem a forma reta atrás e tem a forma arredondada na frente. Se você observar a forma do dedo, você vai perceber que ele tem 3 almofadinhas na frente, da mesma forma como ele tem 3 divisões. Porém, se você considerar a mão completa, você vai perceber que tem uma 4ª almofadinha aqui que compreende todos os dedos juntos. Isso vai aparecer bastante na hora que você for fazer esse movimento de dobra do dedo. Então, ainda considerando as medidas que a gente tinha visto, aquela coisa dos dedos serem metade da metade da metade, você vai fazer as dobras a partir da parte reta, a parte de trás do dedo. Então, até na hora que você for fazer as poses, você vai pensar sempre nas costas do dedo primeiro para fazer o movimento e para dar a forma para o restante. Na hora que o dedo faz a dobra, ele vai ter um acúmulo das formas aqui. Então, na hora de você colocar isso numa estrutura, essas formas vão se sobrepor. O movimento do polegar ele é um pouco mais complexo, até porque o polegar ele é um dedo que tem uma função muito mais complexa em relação aos outros. Ele tem um movimento frontal, então essa peça do polegar ela pode se mover para frente e para trás. E ele também tem uma movimentação para cima e para baixo a partir dessa peça aqui dele. Então ele pode fechar, ele pode entrar, mas ele também não tem uma amplitude de movimento tão grande assim. Então é legal você observar até onde o dedão vai, principalmente numa posição que ele não está sendo forçado, como eu estou fazendo aqui. Uma vez que você compreendeu e praticou esses movimentos individuais dos dedos, é legal também você praticar desenhar aquela forma do pão de forma que eu tinha falado na outra aula. Juntando as vistas de frente, de lado e de cima, você vai ter essa peça tridimensional que ela é uma forma simplificada da anatomia da mão e como eu tinha falado na aula anterior, ela é uma forma que ela não é exatamente intuitiva na primeira vez que você vai desenhar ela em 3D, mas você vai se acostumar, até porque você vai ter que desenhar muita mão. Na hora de fazer esse movimento com essa peça tridimensional rotacionando, vai também colocando as juntas dos dedos para você se lembrar de como fica aquele empilhamento dos dedos por causa do formato arredondado que a palma tem, tanto na parte de cima quanto na parte do topo aqui. Seja um apoiador da Arcali e nos ajude a crescer. Você vai ter diversos acessos exclusivos, fazer parte da nossa comunidade e você também pode se tornar um artista da casa e ser um aluno oficial da Arcali. Vem conhecer nosso projeto em catarse.me/arcali. Certo, agora a gente compreendeu como a palma pode ser rotacionada e como a dobra desses dedos funciona. Agora a gente vai juntar tudo isso numa mão fazendo um movimento coeso. E é uma ótima oportunidade para lembrar vocês de que não é toda mão que faz todo o movimento. Eu gosto de usar em aula o exemplo muito simples de você tentar levantar o seu dedo anelar. Só o dedo anelar, sozinho. Ele não é um dedo que exatamente tem uma função de suporte ou de protagonismo na mão, então ele geralmente vai se movimentar junto com os outros e ele vai ter uma dependência muito grande do movimento dos outros.
Então, por isso que esse desenho que eu estou fazendo aqui de exemplo é um exemplo absurdo de um movimento que é praticamente impossível de alguém fazer sem algum tipo de apoio, trapaça ou qualquer coisa assim. Agora, desenhando a versão certa desse movimento, vocês veem o quanto ao tentar levantar esse dedo aqui, é normal que os outros, os vizinhos dele, se levantem juntos. Então, há uma harmonia de movimento entre os dedos. Os movimentos dos dedos, assim como o movimento do corpo, não são tão individuais assim. Agora que você já tem essa primeira noção dos movimentos que a mão faz, a gente vai começar a fazer os nossos primeiros exemplos. Essa primeira mão, fazendo o sinal de paz, ela tá numa vista diagonal, ela tem um polegar para dentro, ela tem 2 dedos para cima e ela tem 2 dedos para dentro. Normalmente, quando eu ensino a fazer uma mão desenhando uma pose, eu aconselho a começar pelos dedos que estão retos primeiro ou pelos dedos que estão fazendo alguma coisa importante na mão. A gente vai ver um pouco mais disso ali para frente. Mas no caso dessa mão aqui, eu comecei pelo indicador e pelo médio, que estão retos. Inclusive, já aproveito para mostrar aqui nesse exemplo o quanto as formas do dedo se empilham quando você vê ele se dobrando para frente na sua direção, na direção da câmera. Quando a gente tem o dedo dobrando para frente dessa forma, é legal que você pense na forma do cilindro. Aquela forma que ela é redonda no topo, ela é reta embaixo, e que conforme ela vai apontando para a câmera, ela vai ficando arredondada e encurtando. Essa coisa que acontece no desenho, da gente precisar fazer um encurtamento de uma forma para representar uma forma tridimensional que veio na direção da câmera, se chama escorço. E eu vou falar algumas vezes de escorço nesse vídeo. Escorço é sempre que você precisa desenhar uma forma ficando encurtada, porque você está vendo ela de um ponto de vista que não é o mais longo. Como por exemplo, eu apontando o dedo na direção da câmera. Vocês estão vendo a pontinha do meu dedo, redonda. Você não vê as costas dele, você só vê um dos lados. E na hora de fazer o desenho disso, a gente precisa ser cuidadoso para representar essa tridimensionalidade. No caso, para na hora de desenhar um dedo, a gente faz essa sobreposição dos volumes arredondados que o dedo tem. Então isso mostra que essas formas tridimensionais estão se empilhando. Mais uma vez, com os 2 dedos retos desenhados, fica muito mais fácil você localizar para onde que o polegar vai ter que ir, e também você vai poder já desenhar os outros 2 dedos que estão virados para dentro, agrupados. Essa já é a primeira coisa que eu vou passar no vídeo aqui, que quebra um pouco da estrutura que eu estava passando agora há pouco mesmo. Às vezes vai ser mais fácil você desenhar os dedos agrupados ou com outro formato que não seja essa coisa cilíndrica perfeitinha. Tudo vai depender do desenho que você está fazendo, da ocasião, da sua necessidade. Então, nesse próprio exemplo, você pode ver que para o polegar eu usei as formas bem cilíndricas, bem robozinho. Para os dedos retos eu fiz um movimento reto sem fazer muitas divisões, porque não havia necessidade. E para os dedos que estão virados para dentro, eu desenhei eles agrupados e depois fiz a divisão correta, medindo o tamanho que teria o anelar e o mindinho. Nessa mão, a gente também observa uma coisa muito importante, que é o fato de que os dedos convergem para o centro da palma. A mão vista de palma, ela tem os dedos sempre apontando para fora, espalhados. Dificilmente uma mão está com os dedos virados completamente retos para cima. Quando a gente aponta os dedos para dentro, vocês veem que eles apontam para o centro da palma, eles não apontam para baixo um do outro. É mais fácil você conseguir juntar a ponta de todos eles assim, do que necessariamente apontar todos eles para baixo, retos. A mão não é feita para isso. Para essas 2 próximas mãos que a gente vai fazer, a gente vai analisar o movimento do pulso e também certas linhas de movimento de harmonia que as mãos podem ter. Observem que essa mão é desenhada a partir de um arco. As linhas do pulso e o movimento que os dedos estão fazendo para cima têm uma comunicação, eles fazem uma rampa entre si. Não tem um tipo de dobra abrupta. Nesse caso, é mais prático você desenhar a mão a partir de um movimento único e daí você coloca no meio desse movimento único onde fica a palma, onde ficam os dedos. O nosso pulso tem uma capacidade de movimento muito ampla e na hora que você terminar de desenhar a parte cilíndrica do braço, considera que a gente tem um bom tanto de tendões juntas aqui que possibilitam que a gente faça esse movimento complexo. Então, na hora de desenhar, você vai considerar um espacinho ali para poder fazer essa movimentação da mão, sem parecer que o braço virou uma esquina de repente ali. Observem que conforme eu estou desenhando essas 2 mãos, eu não estou mais utilizando a estrutura completa da forma como eu tinha explicado, passo a passo, bloquinho por bloquinho. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o que eu preciso para conseguir colocar a estrutura em cima. Se você está começando, eu recomendo que você faça passo a passo, pecinha por pecinha. Mas vai chegar uma hora que naturalmente você vai começar a pular esses passos, assim como quem tira as rodinhas da bicicleta quando pega o equilíbrio. Enquanto a coisa não estiver saindo super harmônica, vai fazendo pecinha por pecinha, porque a cada prática mais detalhada, esse conhecimento vai se internalizar na sua cabeça e esse desenho vai sair naturalmente depois.
Nesse próximo exemplo que a gente está fazendo a mão de trocadilho, a gente tem uma vista bem irregular, com o polegar e o indicador esticados, mas você vai ver que esse indicador está escondido atrás dos outros por causa da curvatura da mão. Então observa onde que os dedos estão começando e a forma como eles estão se empilhando. O começo do dedo indicador nessa vista da mão não tá tão óbvio assim, ele está meio escondido atrás dos outros ali, novamente por causa do formato irregular da palma. A Arcalio agora oferece aulas particulares para iniciantes e artistas experientes. Depois de analisar suas necessidades, a gente vai montar um curso sob medida para você, considerando os seus estilos favoritos, as suas referências principais, mas também o que você quer expressar criativamente. Por isso, com os exercícios semanais e propostas criativas, seu repertório se torna muito maior e a sua arte com certeza vai florescer. Envie uma mensagem pelo link na tela. Nesse próximo exemplo aqui, a gente tem uma mão que está fazendo um movimento mais aberto, mais curvo para dentro, e é uma oportunidade boa de você observar o arco que se forma entre os dedos. Os dedos têm uma harmonia de movimento entre eles, mesmo quando você está fazendo um movimento mais complexo, eles vão respeitar uma certa ordem entre eles. É difícil, é esquisito, você tem até que pensar na hora de fazer uma mão, um movimento que não é muito coerente consigo próprio. Na hora de desenhar os punhos fechados, a gente vai começar a observar que os dedos eles podem ser colocados todos juntos em forma de bloco. Então a palma vista de cima vai ter esse formato arredondado em que as juntas vão formar um arco entre elas. E como eu tinha dito antes, os dedos convergem para o centro da palma. E nesse caso, como eles também afinam, eles se mantêm juntos, eles vão ficar mais finos para baixo, então eles vão formar um bloquinho irregular ali. O polegar ele vai ficar totalmente dobrado sobre os dois dedos. E é importante observar que, apesar de mãos variarem muito de tamanho para tamanho, quando você faz um punho, normalmente o seu polegar vai chegar mais ou menos no mesmo lugar que o de qualquer outra pessoa. Ao desenhar essa mão numa vista mais irregular, você também vai perceber o formato de bloco que esses dedos têm quando estão juntos e a forma como esses dedos se empilham na hora que o punho está fechado. Inclusive, aqui é mais uma oportunidade de você ver como a gente tem 1, 2, 3, 4 almofadinhas no dedo. Quando você está desenhando uma mão apontada para a câmera, deitada assim com os dedos fechados, é o momento em que você mais vai utilizar do esforço que eu tinha falado. Vai ser necessário você aplicar com cuidado o formato cilíndrico e as marcas que você vai espalhar ao longo dos dedos não vão ser as mesmas marcas que você vai colocar no dedo quando ele está visto de frente. As marcas que você vai colocar ali em cima são os topos dos volumes que estão acontecendo ou as divisões entre os volumes. Então, se você estiver desenhando uma mão nessa posição aqui, são essas marcas de volume que você vai colocar mais no seu desenho. É importante observar que marquinhas de volume como essas, elas não vão atravessar a forma de um lado até o outro, porque senão elas vão ter a aparência de uma separação, como se fossem peças encaixadas, ao invés de uma forma única que está se dobrando para frente e para trás. Quando essa mão de frente está com os dedos espalhados, é o momento em que a gente vai perceber essa ilusão que acontece por causa do esforço. Nesse caso aqui, o meu dedo médio que está apontado para a câmera, ele parece mais curto porque você só está vendo a face frontal dele. Enquanto se você for medir o tamanho que está aqui exatamente pela câmera, o meu dedo mindinho parece maior do que os outros. Ele está mais longo que os outros e talvez você estranhe isso na hora de fazer o seu esboço. Mas considera que você está vendo mais a lateral dele do que a frente. Então realmente é isso que está acontecendo. Legal, agora a gente já praticou os movimentos básicos da mão e a gente pode começar a fazer ela interagindo com coisas. Sempre que você vai desenhar uma coisa que está apoiada em outra, seja uma mão segurando o objeto, ou uma pessoa apoiada em algum lugar, ou um objeto mole em cima de uma superfície sólida, primeiro você vai desenhar a coisa sólida e depois você vai desenhar o que se apoia nela. No caso das mãos, eu vou desenhar essa mão segurando uma taça, então primeiro eu vou desenhar a taça onde eu preciso que essa taça esteja, qual o tamanho que eu preciso que essa taça tenha. E nesse caso, eu vou fazer esse desenho a partir de duas formas. O primeiro, eu vou fazer o desenho da forma como eu recomendo que os iniciantes façam, bloco por bloco, localizando primeiro onde fica a palma e depois esticando os dedos até chegar no lugar que eles deveriam. Assim você vai estudar com um pouco mais de atenção esses movimentos individuais que normalmente você vai se acostumar a aplicar nos desenhos, mas que não é tão intuitivo assim nas primeiras vezes que você está fazendo. Já no desenho de baixo, eu estou fazendo o que eu quero que vocês façam ali pela 20ª mão. Depois que você já se acostumou com o tamanho, com as formas, com a estrutura, essa mão eu comecei a desenhar a partir do que eu preciso, não a partir da
estrutura. Então, o que eu preciso nessa mão é de um dedo indicador e de um polegar que segurem a taça a princípio. E os outros dedos, eles podem até ter um movimento acontecendo ali, mas eles estão mais ociosos. Então, primeiro eu localizei a posição do indicador, a posição do polegar, e a partir deles eu fui desenvolvendo a estrutura para trás, encontrei a palma e depois o restante dos dedos. Às vezes eu falo em aula que pode acabar surgindo uma situação que você vai ter que desenhar um personagem inteiro a partir do dedinho do pé. Pode ser um exagero, mas é esse tipo de situação que eu quero dizer. Você tem que conseguir fazer qualquer desenho a partir de qualquer parte dele, porque os desenhos não são uma série de passo a passo, eles são uma série de formas conectadas. Nesse próximo exemplo você vai ver o movimento da mão para um objeto menor. No caso eu estou fazendo essa mão segurando uma bolinha, assim como eu tinha feito com a taça, eu começo com a bolinha e depois eu apoio os dedos que eu estou vendo na minha referência que vão estar encostados nela. E não se esqueça, se você não tiver uma referência fotográfica de uma mão fazendo o que você precisa, você tem duas. Usa suas mãos de referência, tira foto delas fazendo a coisa que você precisa, na posição que você precisa. Todo artista faz isso, não é trapaça fazer isso. A não ser que passe por cima e tal, vocês sabem disso, né? No caso dessa mão segurando essa bolinha, você vai ter os 3 dedos que cabem ali apoiados e você vai ter 2 dedos ociosos. Normalmente, dedos ociosos que estão relaxados, eles vão ficar meio dobradinhos para dentro, não completamente, não totalmente abertos. Então, fazendo esse movimento que está segurando aqui, esses 2 dedos vão ficar à toa. E os dedos que estão à toa, além de ficarem meio dobradinhos, relaxados, eles também têm um movimento muito próximo um do outro. Observem também que conforme eu vou desenhando essa mão e colocando os volumes dos dedos, eu tento dar uma apontada bem na pontinha dos dedos um pouco para frente para criar essa ilusão do dedo tá apertando a bolinha, porque senão ia parecer só que ele tá segurando muito delicadamente, mas eu dou uma leve dobradinha no dedo para frente, então assim ele causa essa impressão de pressão. O que me leva já a deixar algumas outras dicas em relação a esse movimento das mãos para vocês, que é a possibilidade de você desenhar a mão, principalmente quando você está desenhando um personagem mais de longe, sem muito detalhe, como se fosse uma forma única, meio parecida com uma folha de árvore. Inclusive você vai desenhar essa folha plana que ela pode se dobrar. Às vezes essa simplificação da forma da mão resolve a estrutura que você ia precisar fazer toda. Então, além de você poder fazer a palma da mão a partir de uma forma de folha, você também pode dobrar essa forma de folha para fazer o movimento dos dedos todos juntos. E a partir disso você faz a separação de cada dedo conforme for necessário. Normalmente, inclusive na pintura clássica, é comum as mãos serem desenhadas com os dedos anelar e médio juntos. Isso tem motivos anatômicos e tem motivos de estilo, mas principalmente pelo fato de que esses 2 dedos aqui, eles não fazem muitas coisas sozinhos individualmente. A gente não tá muito acostumado a usar só o anelar ou usar só o dedo do meio para fazer alguma coisa realmente. Então, o movimento deles tende a ser junto. O dedo indicador, ele costuma estar fazendo um movimento diferente dos outros porque ele realmente tem protagonismo na mão, então ele faz muita coisa. E o mindinho, os artistas gostam de fazer ele meio perdido, meio com um movimento diferente dos outros, porque você cria primeiro essa impressão de variação de forma, o que esteticamente é muito agradável. Você não tem uma mão toda perfeitinha, robótica, você tem um dedinho que tá meio fora da posição, o que torna o desenho mais natural. E também tem o fato de que ele é o menorzinho, o mais fraco e o que realmente tem menos função de todos eles aqui. Então observa a forma como outros artistas desenham as mãos, porque essas técnicas costumam ser bem recorrentes. Agora, quando você está fazendo 2 mãos interagindo uma com a outra, pode ser que as coisas fiquem um pouco complicadas, mas como eu já disse antes, faz da primeira vez mais detalhadinho, bloco por bloco, e daí das próximas vezes você tenta fazer com um pouco menos de minúcia. Eu gosto de ensinar primeiro as mãos se cumprimentando assim, porque começar com a mão com os dedos entrelaçados ou alguma coisa é muita complicação. Então vamos começar do básico. Para fazer essas 2 mãos se cumprimentando, você vai localizar primeiro a posição das palmas. Aliás, quando você está fazendo esse movimento de cumprimentar, pode dar a aparência de que as palmas estão sobrepostas, mas se você realmente observar o cantinho de cada palma, as palmas não estão totalmente uma em cima da outra na hora de cumprimentar. São mais os dedos que se empilham. Então, desenhar essa mão, ela te ensina, meio na marra, a localizar a posição da palma, considerar o volume dos dedos e a interação que eles vão ter um com o outro depois. Uma vez que você colocou as 2 palmas, entendeu que elas estão no tamanho e na posição certa, aí sim você começa a colocar os dedos e vai posicionando eles apoiando na superfície que você tem. Então, no caso dessa mão, eu começo pelos dedos que estão mais firmes e depois eu vou colocando os
outros dedos que estão apoiados em cima deles. No caso dessa mão não é muito complicado porque você vai ver que os dedos eles estão agrupados, mas ainda existe essa diferença da diagonal da mão que vai fazer com que o dedo indicador da mão que está ali atrás não alcance tão longe na palma quanto, por exemplo, os dedos que estão mais embaixo, que daí eles têm mais espaço para chegar e dar a volta na palma da mão. Eu sei que pode parecer um pouco confuso falando, mas vai desenhando junto comigo que você vai entender. E também é importante você considerar que na hora de você desenhar duas mãos diferentes, principalmente se elas forem mãos de duas pessoas diferentes, você vai ter que desenhar talvez palmas de tamanhos diferentes e colocar detalhes diferentes nessas mãos, porque como eu tinha falado no último vídeo, cada pessoa tem características de uma forma. Então, se você atribui características físicas, faciais para um personagem, essas características têm que estar refletidas na mão do personagem também. E nesse último exemplo que eu tô passando aqui, a gente tá fazendo uma mão segurando outra de uma forma muito mais delicada. E nesse caso, eu tenho uma mão que tá mais protagonista e eu tenho uma outra que tá mais passiva. Como são duas mãos que, apesar do movimento ser complexo e ele tá executando um esforço ali no meio, você pode fazer aquela simplificação de desenhar a mão como uma folha toda junta, para que fique mais simples você fazer esse apoio. Primeiro desenhar a mão que tá dando suporte e depois desenhar a mão que tá apoiada em cima. Mas não necessariamente se apoiando na estrutura. Você pode usar direto essa simplificação se for mais confortável para você. E assim como eu tinha explicado para as outras mãos que eu desenhei aqui, a gente sempre vai priorizar na hora de desenhar os dedos que estão fazendo uma posição mais importante, ou que estão mais retos, ou que estão gerando maior apoio para os outros. Então, quanto mais à toa o dedo tá, quanto mais escondido o dedo tá, mais você deixa ele por último e pode ser que chegue um ponto que você nem vai precisar desenhar um dedo que tá escondido. Na hora de estudar, desenhe os dedos que estão escondidos também, tá? Mas na hora de você desenhar, fazer suas artes finais e tudo mais, daí você não precisa se preocupar com isso. Mas na hora de estudar, faz tudo, até a parte que tá escondida. Uma última dica que eu vou dar aqui, que ela já começa a emendar um pouco em outro assunto, que é corpo, é que a mão faz parte do corpo e ela tem uma harmonia de movimentos. Assim como eu tinha falado que os dedos têm uma harmonia entre eles, a mão tem uma harmonia com o corpo. Nesse exemplo que eu estou desenhando aqui, você pode observar que tanto a linha do antebraço para o polegar, quanto a linha do antebraço para o mindinho e a linha do antebraço para o indicador, elas formam uma onda suave e que se projeta no chão. Então não é estranho você localizar linhas de movimento fazendo arcos entre o polegar e o antebraço, entre o braço e o indicador, entre o braço e o mindinho. Mas daí eu vou deixar para explicar um pouco melhor quando eu lançar a aula explicando o corpo. Tendo entendido tudo que eu expliquei até agora, você já tem o suficiente para desenhar até as mãos mais complexas. É óbvio, você vai precisar desenhar bastante, você vai precisar repetir muito desenho de mão e você vai precisar desenhar algumas mãos bem mais complicadas do que essas que eu fiz aqui. Se você quiser uma versão mais completa desse estudo, com mais detalhes, mãos mais difíceis, eu vou lançar para os artistas da casa aqui da Arcali a versão avançada dessa aula, que vai passar bem mais do tempo dessa aqui. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, seja o modo avançado de todas as aulas que a gente tem aqui, as nossas referências, vários acessos e privilégios, entra lá em catarse.me/arcali. E sobre o nosso projeto, se torne um apoiador também. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você conseguiu desenhar as mãos, se foi difícil para você. E também deixa aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, que tipo de assunto de arte você acha interessante que apareça aqui na Arcali. Arcali não se limita só a desenho, então se você é um artista de qualquer tipo, você pode mandar uma sugestão que a gente vai tentar dar um jeito. No mais é isso, basta agora você pegar referências e mais referências, praticar bastante, mas eu tenho certeza que com essas ferramentas você vai conseguir desenhar as mãos com muito mais facilidade. Eu sou o Balta, agradeço muito a presença de vocês aqui na aula e até a próxima.